Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso curso de SQL Server para programadores. Meu nome é James Vago e eu recebo você com imenso prazer. Bom, neste curso eu vou ensinar você a fazer o uso do SQL Server para desenvolvimento dos seus programas. A linguagem que você vai utilizar, neste caso, não tem a menor importância. Você pode trabalhar com qualquer linguagem, seja o ASP, seja o PHP, Visual Basic, Java, C Sharp, Delphi, Python, não importa qual vai ser a linguagem. O fato é que o servidor de dados, aonde você vai armazenar os dados, será algum banco de dados. Neste caso, nós vamos trabalhar com o SQL Server, que é um banco de dados da Microsoft, muito bem já conceituado, já tem anos no mercado, é um banco sólido e que evoluiu muito nos últimos anos, tem tido uma evolução maravilhosa. Bom, gente, eu vou procurar fazer um curso aqui com vocês, onde eu vou evitar o máximo de corte possível, porque eu quero que seja algo natural, como se a gente estivesse batendo um papo, estivesse dentro de uma sala de aula, tá ok? Então quero que a gente tenha essa liberdade. Outra coisa bacana é que esse curso, apesar de estar gravado, ele não é só aqui que você vai poder me acessar. A gente vai ter um grupo no Discord, onde você vai poder me chamar, onde a gente vai poder bater papo, seja por áudio, seja por videocâmera, se precisar você visualizar a sua tela, te ajudar a resolver os problemas. A gente vai ter toda essa liberdade para se conectar, para se ajudar, tá ok? Então não é um curso frio, é um curso onde você vai ter acesso a mim como seu professor, tá ok? Bom, gente, falando um pouco do James, Quem é James Vago? Eu sou engenheiro de sistemas, trabalho com desenvolvimento de software há 36 anos. Já passei por várias linguagens, por várias épocas, vários ambientes de sistemas operacionais, Então eu trabalho com desenvolvimento já bem antes do Windows, Não existia o Windows, existia somente o ambiente DOS. Programei em BASIC ainda, na série 8 bits. Trabalhei com grande porte, então já tenho uma vaga experiência aí nesse mercado de tecnologia. Então eu toda a época eu fui digitador, fui operador de microcomputador, fui gerente de CPD, que nem existe mais esse termo, trabalhei com desenvolvimento, trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil, trabalhei para quase todos os bancos, empresas do governo, indústrias, empresas de serviço. Gente, sei lá, foram muitas e muitas experiências que eu tive ao longo desses 36 anos. E agora eu resolvi dividir com vocês esse conhecimento, tá? Eu não vou querer esconder o ouro, tá? Não vou ficar escondendo o conhecimento para, porque eu vou fazer o básico, depois o avançado, depois... Não, eu vou criar cursos onde eu compreendo que é o dia a dia de um programador, que é o dia a dia da tua necessidade, tá? O material que eu desenvolvi, que eu vou apresentar para vocês, ele não é que ele está simples, mas ele está simples aos seus olhos. Para mim, ele é uma referência, tá ok? Para que do que eu vou falar, do que eu vou discutir. O que a gente vai ver de material vai ser aqui. Eu vou programar para vocês em tempo real durante as aulas, durante os vídeos, eu vou estar programando. E o material vai ser uma referência para que eu saiba aquilo que eu tenho que estar falando para vocês e ensinando vocês, tá ok? É lógico, gente, que eu não vou conseguir demonstrar todos os exemplos possíveis que a gente pode utilizar, problemas que a gente vai enfrentar ou dificuldades durante o desenvolvimento de um sistema. Mas eu vou ensinar a base disso tudo e com a base a gente pode criar qualquer coisa. É isso que eu vou tentar demonstrar para vocês, que é possível a gente evoluir em cima de tudo isso daqui, ok? Bom, pessoal, vou apresentar para vocês o conteúdo programático do módulo básico. Nesse módulo, nós vamos falar sobre uma introdução ao banco de dados. Vou dar um panorama para vocês, para que vocês possam entender bem o que é um banco de dados. Depois vamos falar sobre exemplos de normalização de dados, configuração do servidor, como criar banco de dados, consultar registro, inserir registro, alterar registro, excluir registro, fazer o uso do select com inner join, com alter, com delete
e analisar dados, que é fazer as consultas com extração de dados, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, que é o que as empresas mais precisam na hora de consultar seus dados para criar telas de consultas, para criar relatórios. Então essa parte é muito importante. Com a finalização desse módulo aqui, eu garanto para vocês que a partir daqui vocês já vão conseguir fazer bastante coisas no banco de dados, bastante mesmo. E depois a gente entra no avançado. Beleza? Bora lá para a introdução? Bom, gente, para a gente falar de introdução, eu vou passar um pouquinho pela história, tá ok? Não vou me demorar. Isso aqui que vocês estão vendo é um banco de dados não estrutural, tá ok? Um banco de dados não estrutural é assim. Antigamente era gravado em um grande texto, só que ele tinha, né, uma certa condição para poder localizar o texto. Então funcionava assim. Imagina que isso aqui é uma régua, né? Então eu vou de 1 a 70. Então tá vendo aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então tem 70 caracteres aqui. E eu dividi que os 10 primeiros caracteres vão representar o código e os outros 60 caracteres vão representar o nome. Então aqui está um cadastro. Cadastrei o código 1, o João da Silva, o 2, o Pedro, o 3, o Paulo. Agora, gente, vocês imaginam isso, como é que funciona? O programa lia uma linha dessa, aí separava isso aqui em duas variáveis, e aí depois ele testava. É o código 1 que eu estou buscando? Não, não é o código 1. Aí pega a próxima linha, pega a próxima, pega a próxima, até eu achar o código 1421. Então vocês imaginam isso num arquivo, né, com 10, 20 mil registros. Isso era muito lento, mas era o que tinha para a época, né? Nós estamos falando de muitos anos atrás, tá? Para mais de 50 anos atrás. Então era alguma coisa desse tipo aqui que funcionava, que era o banco de dados não estrutural. Bom, e aí veio a evolução. Veio o banco de dados estrutural. Então nessa época aqui a gente tinha isso aqui, ó. Eu criava alguma coisa assim, eu criava um banco de dados, né? Chamado exemplo aqui DB Pessoa. No meu banco DB Pessoa tinha código pessoa e nome pessoa, onde eu cadastrava 1 João, 2 Pedro, 3, 4. Aqui já era muito mais fácil de consultar, já era mais simples, porque eu já não tinha a questão de pegar, né, contar byte a byte para achar o limitador de cada campo. Eu já me relacionava num campo, me relacionava no outro, eu já pegava os dados e isso me poupava muito tempo. Então já foi um salto. Porém, a gente tinha um problema porque não tinha um relacionamento. Ele era estruturado, mas não tinha relacionamento. Então o que acontecia? Não tendo relacionamento, a gente fazia isso daqui. Então vamos imaginar que eu precisei criar o banco de dados de filho. E nesse banco eu tenho o código pessoa 1, nome pessoa 1, código pessoa 2, nome pessoa 2, código filho, nome filho. Aí eu cadastrava 1 João, 3 Fernanda, 3 Fernanda, né? E aí colocava o filho Raul. Aí tenho mais um filho. Repetia tudo de novo e colocava a Luana. Então com isso, eu tinha que ficar repetindo muitos os campos. Então repetia-se demais. Então o banco de dados ficava muito grande, né? Nós tínhamos que criar muitos bancos de dados, porque não tinha um relacionamento. Eu não conseguia conectar eles. Mas funcionava já muito melhor do que o outro, né? Mas a gente tinha muita repetição de dados. Então, se o programador não fizesse isso com muito cuidado, a gente acabava tendo muitos dados diferentes, porque o erro era muito passivo. Tá ok? Bom, e aí veio o que? O banco de dados relacional. Aí no relacional a coisa ficou chique. Porque aí eu criava um único banco, chamado aqui no caso DB Comunidade, e aí eu já passava a ter a entidade tabela. Então eu criava a tabela DB Pessoas, onde tinha código pessoa e nome pessoa. Pronto. Criei a tabela. Criava aqui, né? Então cadastrei as pessoas. E aí eu criava a minha dentro do mesmo banco de dados, eu crio, né? Hoje é assim. Crio a tabela TB Filhos. E aqui olha como é que fica bacana. Código pessoa 1, código pessoa 2, código filho, nome filho. Então olha a diferença. Aqui eu tenho pelo menos 2 campos a menos que o de cima. Lembra que isso é muito mais, né, gente? Porque assim, é um cadastro de pessoa. Então, no cadastro de pessoa, você tem o nome, você tem documentos, você tem data de nascimento, você tem local de onde nasceu, você tem endereço, você tem uma pancada de dados dessa pessoa, né? São muitos campos. Então, aqui eu teria muitos campos repetidos, né? E aqui eu só tenho o código.
Só preciso do código. Por quê? Porque se eu precisar dos outros dados dessa pessoa, eu me relaciono com a tabela pessoas e aqui eu vou buscar todos os dados dessa pessoa. Então ficou chique. Eu não repito mais dados. O banco começa a ficar mais leve, né? E com uma capacidade de consulta muito maior. E aí, olha que legal. Aqui eu criei outra tabela. Eu criei uma tabela chamada sexo. Então coloquei aqui TB sexo, código sexo, nome sexo. Eu cadastrei 1 masculino, 2 feminino. E aí o que eu passo a fazer? Para eu saber qual o sexo das crianças, eu crio o campo código sexo e coloco aqui qual é o tipo de sexo de cada um. E eu uso também a mesma tabela no cadastro de pessoas. Coloco o código sexo e falo a que sexo ela pertence. Vocês perceberam? Né? Eu usei uma única tabela para utilizar ou reutilizar esses dados em outras tabelas. Utilizando o que como pesquisa? O campo-chave. Isso aqui é um campo-chave. E o que é um campo-chave? Um campo-chave é um código, né, ou uma combinação de dados que seja única, em que ninguém pode repetir utilizando. Por exemplo, um campo-chave perto da nossa língua. O seu CPF. O seu CPF é único. Não existe uma outra pessoa com o mesmo número de CPF que o seu. Né? Então, ou seja, a Receita Federal vai achar você porque só existe um número igual ao seu, não existe outro. Então, esse é um campo-chave. Qual seria um outro campo-chave para a gente? O RG. A mesma coisa. Só a gente tem o nosso número do RG. Não é repetido. A gente não usa com duas pessoas. Então, o código do RG, o código do CPF, o código do seu registro militar. O que mais que a gente tem? O código da CNH. Então, esses códigos são únicos. Não se repetem. Né? Isso é chave, é o campo que a gente chama de primary key. Né? Que é a chave primária. Então, a chave primária aqui é o código sexo. E aqui, no filho, qual é a chave primária? São esses três aqui. Ó. Porque esses três diferenciam. Então, você vê aqui, ó, aqui é 131, aqui é 132. Perceberam? Então, a chave primária é a combinação dos três campos. Então, tem tabela que a chave primária pode ser um campo, dois campos, 3, 4, 5, depende de cada tabela. Tá? Então, a chave primária é isso. É a que permite a inclusão de um dado em que ele não seja repetido. Porque se a gente repetir, imagina aqui, ó. Imagina que eu faça isso aqui, ó. Repita. Eu vou colocar aqui, ó. 1131. Vamos chamar aqui, sei lá, de Keila. Agora me responde, como é que eu vou achar essa Keila? Se 311 é Raul e 311 é Keila. Então, se eu pesquisar o código 1311, vai vir um Raul e a Keila. Né? Aí eu teria que pesquisar por nome também. Não fica ruim, gente. Então, a chave primária, dentro dos bancos de dados, ela já cria uma regra onde, se você tentar repetir a chave primária, ela fala, não pode. O banco de dados dá erro. Ele promove um erro. Mas eu posso criar um banco de dados sem chave primária? Posso. Posso criar uma tabela onde eu não ativo, né? Eu não ativo o recurso de chave primária e aí o banco de dados não está nem aí. O que você colocar para dentro, ele vai aceitar. Então, isso quer dizer que ele vai aceitar você fazer isso. Você repetir o mesmo código e colocar a Keila, sei lá, a Maria, a Paula, não que você quiser, ele vai repetir. Quem vai ficar complicado para isso é para o seu programa, que não vai conseguir achar os registros. Tá ok? Então, esse é o uso da chave primária dentro do banco de dados. Então, é um recurso que você ativa. Ativando ele, você protege a integridade dos seus dados. Ele não permite que você coloque registros duplicados. Ele nunca vai permitir, por exemplo, que você faça o uso do mesmo CPF para pessoas diferentes. Ele não vai deixar você fazer isso. Agora, se você não ativar, aí você pode fazer o que você quiser. Então, gente, isso daqui é muito legal. Isso aqui ajudou demais a economizar dados, a não ter que repetir dados. Ficou mais rápido o banco de dados, então ficou fantástico. Esse é o banco de dados que nós vamos trabalhar hoje. Esse é o modelo atual de banco de dados. É o banco de dados estrutural relacional. Tá? É assim que os bancos de dados atualmente trabalham. Tá? E esse relacionamento, por exemplo, no caso do SQL Server, eu relaciono, né, de forma efetiva dentro do SQL Server. Eu vou lá e conecto. Eu falo, essa tabela está conectada com essa tabela. Então eu posso falar que esse é o pai e esses são os filhos. Eu consigo fazer isso
dentro do SQL Server. E eu ativando isso, o que vai acontecer? O banco de dados ele vai proteger muitos os dados. Então, por exemplo, eu tenho um pai e tenho filhos, né? Um pai e vários filhos. Então, se eu quiser excluir um pai que tem filhos, o sistema fala, opa, não pode. Você tem filhos aqui, você não pode excluir o pai. Mas eu posso excluir todos os filhos e aí sim eu posso excluir o pai. Então isso é uma proteção. Se você não tem um banco de dados que tem esse recurso de relacionamento, né, efetivo das tabelas, então você corre o risco do teu programa, um erro, né, um erro de programação, ele vai lá e exclui um pai, aí eu fico com um monte de filho órfão. Né? É um problema. É como se eu fizesse isso daqui, gente. Olha, eu vim aqui, ó, e excluir o pai. O pai é esse aqui, ó. Excluir feminino. Pronto. E agora? O que é o sexo 2? Eu tenho um que é masculino. E o 2? O 2 é o quê? Não sei. Eu apaguei. Não sei mais o que é. Então isso seria apagar o pai. Né? Quando eu crio esse relacionamento, ele não permite eu apagar esse camarada aqui. Para eu apagar ele, eu tenho que apagar todos os filhos e depois eles. E aí eu posso ter como uma hierarquia familiar. Eu posso ter pai, eu posso ter filho, eu posso ter netos, eu posso ter tataranetos. Eu posso ter vários relacionamentos encadeados. E aí a regra é a mesma. Né? Você não pode excluir um filho sem excluir os netos. Você não pode excluir um pai sem excluir filhos e netos. Então isso é bem bacana. É uma proteção bem legal no banco de dados, que você garante a sua estrutura e você até impede do programador fazer uma besteira. Tá? Que hoje isso é muito interessante. Por quê? Como é que ficou o nosso desenvolvimento atual? Nosso desenvolvimento está dividido assim, gente. Em interface com o usuário, a programação, que é a inteligência do sistema, né? Inteligência artificial, eu digo que uma programação é uma inteligência artificial, e o banco de dados. E eu tenho realmente, hoje no ano de hoje, eu tenho 3 profissionais. As empresas contratam esses profissionais de forma separada, só com esse conhecimento. Eu quero um cara que conheça só isso, eu quero um cara que conheça só isso, e eu quero um cara que conheça só isso. Na minha época, não existia isso. Né? Eu tinha que conhecer tudo isso. Ou era tudo ou era nada. Era assim que funcionava. Então hoje eu posso contratar pessoas com conhecimentos separados. E aí o que ficou legal? Aqui o banco de dados, eu tenho programação aqui também que eu posso fazer para facilitar a vida desse cara daqui. Então o que acontece? Imagina que eu fiz um sistema e ele foi feito em PHP. E amanhã eu falo, não quero mais PHP, eu quero mudar para Python. Não tem problema. Você muda aqui e você já vai utilizar a programação que está pronta aqui. Aqui eu não mexo nada, eu só mexo aqui. E aqui eu já tenho muita coisa pronta que vai auxiliar no desenvolvimento daqui. Ajuda muito. Né? Então, e aqui, se eu mexer aqui, na parte da interface, o CSS, né? Aqui também tanto faz. Se é Python, se é PHP, se é ASP, não importa. Se é JavaScript, se é Java, não tem problema. Então, desconectado essas 3 fases, ficou muito mais fácil para fazer evolução de sistema. Porque eu posso evoluir só a interface, posso só mudar de banco de dados, posso fazer várias brincadeiras com isso daqui. Né? Porque o banco de dados, se você fizer a mesma estrutura, né, eu sair de SQL e ir por Oracle, por exemplo, se eu criar exatamente a mesma estrutura, né, esse cara aqui, a alteração que esse cara tem é mínima, muito pequena. Né, se eu fizer isso aqui muito bem feito. Então, gente, ajuda bastante. Isso quer dizer que eu posso ser só um cara especialista de banco de dados? Posso. Eu não preciso saber programar aqui e muito menos saber criar interface. Então, isso que é o bacana desse curso. Se você fizer esse curso aqui, você pode ser um cara que atua aqui. Mas se você souber isso daqui, você se torna um cara mais completo. Né? Se souber os 3, então, melhor ainda. Então, isso que é bacana, né, de ter o conhecimento do banco de dados. Então, hoje, o banco de dados ele é importantíssimo para um projeto. Criar ele de forma estruturada, com inteligência, né, fazer a normalização de dados de forma bacana. Né? O que é a normalização, gente? Já está avançando um pouco na aula. Normalização é isso daqui, ó. É fazer com que eu não repita dados. Ó. Isso aqui é repetir dados. Isso é ruim. Então, quanto mais eu normalizo os dados do jeito que está aqui, tá vendo? Aqui eu só estou usando o código do sexo. Eu não repito o nome.
né? E essa tabela sexo poderia ter muito mais campos aí, mas eu não precisaria estar repetindo ele nas outras tabelas. Basta eu usar o quê? A chave primária, que eu teria acesso a todos os dados da tabela sexo. E isso ajuda bastante. Então, pensar nisso daqui de forma inteligente pode permitir com que o teu sistema cresça muito. Dependendo da estrutura de dados que você construir, você limita o crescimento do teu sistema. E aí muitas vezes acontece isso, a gente chama de coxa de retalho, tem que costurar ali mais alguma coisa, emendar alguma coisa para que esse banco de dados seja funcional. Ou às vezes desmanchar algumas tabelas para melhorar. Isso acontece quando você desenha um banco de dados de forma errada, tá, gente? Então, estruturar isso daqui, criar isso daqui, parar e pensar de como que vai ser feito isso é muito importante, tá? Isso determina o sucesso do teu sistema em vários aspectos. Na questão do suporte, na questão da migração de plataforma, na questão da velocidade, tudo isso vai ser importante. A tua estrutura, a forma que você conduzir isso daqui vai ser determinante para o teu futuro do teu projeto. Tá certo, gente? Então essa é uma visão de dados aí. Se você ficou com dúvida, me chama, me pergunta para a gente poder esclarecer, né? Então não fica com dúvida. É muito importante que você não fique com dúvida, porque a gente vai falar muito sobre isso. Isso aqui é a base de tudo e a gente vai falar muito sobre essa situação aqui, ok? Então, tem dúvida? Me chama. Essa aula termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a tua companhia. Não deixe de continuar o curso, ok? Fica com Deus. Até a próxima. Obrigado.